Gente, a gente já está ao vivo, mas a gente vai esperar um pouquinho para dar tempo do pessoal entrar. Acho que já deu um tempinho, acho que do pessoal entrar aqui, se conectar no LinkedIn. Então, acho que já dá para começar. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Não sei se você já acompanha Energia em Pauta. Se não acompanha, prazer. Meu nome é Roberta Aracaki. Eu sou advogada associada aqui do Campus Melo, que a gente chama carinhosamente de CMA, né? Eu sou da área de regulatório de energia e é com grande prazer que a gente recebe vocês aqui para o terceiro episódio do Energia em Pauta. Para quem não conhece, o Energia em Pauta é a nossa websérie dedicada aí a discutir temas atuais relevantes e de interesse para o setor de energia. E a gente sempre procura unir um ponto de vista não só de direito, mas também de estratégia de mercado, trazer um pouquinho mais de uma perspectiva um pouco mais estratégica nas discussões que a gente traz. E antes de a gente começar, só para a gente fazer aquele disclaimer de sempre, né? Primeiro ponto o nosso formato é uma mesa de bate-papo e a gente sempre conta muito com a participação de vocês. Eu vi que algumas pessoas já começaram a utilizar aqui os comentários, colocar algumas perguntinhas no chat. E assim, por favor, continuem. A gente utiliza essas perguntas, a gente utiliza muito o chat nas nossas lives. A gente tenta responder todas as perguntas. Grande parte, de fato, a gente responde durante as lives. E aí, o que a gente não conseguir, a gente envia por e-mail, né? Então, por favor, contamos com a participação de vocês aqui no chat. Outro segundo anúncio geral também, de praxe, já avisando, esse evento, assim como os demais, ele sempre fica gravado, então não deu tempo de acompanhar, teve que atender o telefone, não tem problema, dá para você assistir de novo, porque vai ficar tudo gravado no LinkedIn, e depois a gente faz também o upload no YouTube. Inclusive, até aproveitando e retomando um pouquinho do último que a gente fez, quem perdeu o último episódio do Energia em Pauta, foi um episódio muito bom. A gente discutiu o decreto recentemente publicado e a regulamentação do mercado de carbono. Teve a participação até do professor Ronaldo Cerol da Mota. Foi, assim, sensacional. Então, se você perdeu, corre atrás, dá uma olhada no nosso YouTube, que está muito bom para assistir. Bom, feitos esses disclaimers, acho que já dá para a gente começar a fazer uma introdução aqui do nosso teminha de hoje. O nosso bate-papo de hoje é um tema que eu acho muito bom, porque a gente sempre consegue demonstrar o caráter multidisciplinar da nossa websérie, porque é um tema que é muito relevante, de muito interesse para o setor de energia, mas ele ultrapassa o setor de energia, né? Porque ele acaba tratando de combate às mudanças climáticas e também, enfim, tem um grande impacto, tem grandes reflexos na economia, não só do Brasil, mas também na economia mundial, que é justamente a discussão das rotas de descarbonização da economia. E para tratar desse assunto, eu acho que, assim, é bom até a gente retomar um pouquinho do contexto que a gente está. A gente está há 4 meses para a COP27. A COP27 é a 27ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, da ONU. E, assim, a gente já está quase às vésperas e sempre a posição do Brasil é algo que gera muita expectativa, né? Então, a gente está em um contexto em que a comunidade internacional está aguardando o posicionamento do Brasil, as propostas que o Brasil vai trazer. Mais do que isso, acho que não é muito difícil, né? A gente vive isso no dia a dia, percebendo que o mundo está passando por alguns eventos climáticos extremos, seja a onda de calor na Europa, seja incêndios florestais que estão acontecendo, seja, enfim, todos os impactos do aquecimento global que a gente está tendo.
E, por fim, a gente tem aí até um fator um pouco mais humano, que é justamente a questão da guerra da Ucrânia. Com todo o cenário que a gente está tendo internacional, a gente tem aí uma discussão em relação ao gás natural, essa dependência do gás natural. Isso tem incentivado muito a uma nova visão da transição energética, até como uma forma de independência energética, a transição como uma forma de reduzir a sua dependência por combustíveis fósseis. E aí a gente precisa sempre considerar como é que está o Brasil nesse contexto todo, né? E para participar da nossa mesa redonda de hoje, eu trago aqui alguns ilustres convidados, né? Em primeiro lugar, nós temos o Paulo Bessa, acho que é uma figura ícone aí do direito ambiental, sócio aqui do Campus Melo, assim, mas dispensa apresentações, assim, se você não ouviu falar dele, é impossível não ter ouvido na faculdade, ter lido alguma coisa do Paulo. Em segundo lugar, não menos importante, a gente tem aqui a Ana Paula Chagas, também sócia de ambiental do Campus Melo Advogados, que tem aí desenvolvido uma ampla expertise na parte de descarbonização, de mercado de carbono, e que também tem desenvolvido uma carreira com uma interface muito boa entre energia e ambiental. Então, assim, muito bem-vindos os dois. Obrigada, Roberta. Obrigada aí pelas boas-vindas e por mais esse episódio da nossa série. É muito legal a gente poder trabalhar aí em parceria, né? Tanto a área de energia do escritório quanto a nossa área de meio ambiente. Hoje a gente está aqui na expectativa, porque a gente vai receber uma convidada que já está aí chegando. E é muito legal poder tratar desse assunto. A ela aí, olha ela aparecendo. Faremos a apresentação como se deve, mas encerrando aqui a minha fala, esse assunto continua muito relevante. Conforme a gente vai caminhando para a COP27, as discussões sobre esse tema elas vão aumentando e vão ficando cada vez mais intensas, mas é importante ter em mente que as discussões elas não param e as evoluções sobre esse tema não param, né? Então, a gente continua tendo vários fóruns paralelos até se chegar à COP27, então, já aconteceram várias reuniões em Bonn, na Alemanha, que também estão previstas dentro aí da Convenção Quadro, da governança da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse ano a gente teve aí o evento da Estocolmo mais 50, que é a Conferência de Meio Ambiente aí, que foi organizada pela ONU para comemorar os 50 anos da Convenção de Estocolmo, que foi em 1972, que também, óbvio, tratou de temas relacionados aí a mudanças climáticas. Essa semana está acontecendo a mudança do clima do Caribe e da América Latina, que está tendo lugar, que também é um evento preparatório aí à COP27, e daqui para frente a gente vai falar demais sobre esse tema de novo, né? Então, eu vou passar a palavra aí para vocês, para a gente poder dar início a esse nosso bate-papo. Obrigado, Roberta. Eu, assim, quero apresentar aqui a doutora Isabela Teixeira, que, enfim, uma amiga minha de muitos anos, que foi ministra do Meio Ambiente do Brasil, a que permaneceu mais tempo no cargo e que, do meu ponto de vista, fez um trabalho muito interessante, que eu chamaria até de sustentável, na medida em que também procurou, vamos dizer assim, resolver problemas, né? E acho que ela tem um papel importante nesse contexto. Hoje ela está ligada a organismos internacionais, está muito por dentro dessa discussão toda, e foi muito gentil aceitar esse nosso convite para vir falar aqui sobre a descarbonização, como é que o Brasil se enquadra nisso aí, e eu vou passar a palavra para ela, de maneira que a gente comece, e só dizendo, doutora Isabela, que o nosso sistema aqui é um sistema informal. Então, tipo um bate-papo, uma coisa mais leve, de maneira que a gente possa
e é o que o público que está nos assistindo espera, essa conversa mais leve, mais descontraída sobre o tema. Por favor, tenha a palavra. Realmente, colocar um pouco o contexto internacional do debate que o Bessa chamou de descarbonização, né, e que a questão de fundo é o debate de descarbonização, mas eu acho que o presente revela, sim, a dimensão e da complexidade da consecução desse processo. Né? E se olhar para o passado, nós olharmos para o passado, o chamado regime climático global tem 30 anos, que nós assinamos aqui no Rio de Janeiro, na Rio 92, a Convenção de Clima, estabelecendo, no ponto de vista, a partir da decisão dos 196 países, do reconhecimento político e econômico que nós estamos vivendo um problema de dimensão global e dimensão cujos impactos não estavam circunscritos ao território nacional ou mesmo os chamados territórios transfronteiriços. Isso talvez seja um primeiro aspecto relevante de pensar de como que a decisão de 92 se coloca hoje e os N processos de aperfeiçoamento e de mudanças e mesmo de novas direções sobre a questão do desenvolvimento sustentável, tido como um dos pilares do multilateralismo, do sistema multilateral internacional. Tá? Então, você até recentemente, ou até agora, pelo menos, toda a discussão do sistema multilateral internacional calibrado pelas Nações Unidas seguia 3 grandes pilares: direitos humanos, paz e segurança e desenvolvimento sustentável. Tá? E a questão climática no contexto do desenvolvimento sustentável, na minha opinião pessoal e na minha experiência, assume um papel, uma posição muito mais estratégica e muito mais afirmativa no que nós chamamos, no jargão, constituindo, inclusive, uma geopolítica climática. Você tem uma economia climática, você tem uma geopolítica climática, você tem interesses de poder no mundo que passam pela agenda climática, quer pelos riscos, vulnerabilidades, quer pela competitividade, quer pelo aspecto geopolítico que a agenda determina, como, por exemplo, o crescimento econômico das 2 maiores superpotências do mundo, e esse crescimento econômico passa pelo desafio de ter uma transformação de economia com a descarbonização. O que nós estamos percebendo hoje? Que isso não é uma tarefa absolutamente fácil, pelo contrário. Por mais que tenhamos as vozes políticas vocalizando o que a gente quer ouvir, as decisões políticas mostram, e está aí a discussão da guerra da Ucrânia, mostram que o curto prazo continua sendo profundamente impactado por uma agenda carbonizada. A própria aliança União Europeia e Estados Unidos agora, para lidar com a guerra da Ucrânia e o próprio arranjo com a OTAN, é um arranjo carbonizado, absolutamente baseado no carbono. E quem viu ontem a visita do presidente Biden à Arábia Saudita é uma imagem que ninguém que apostou na eleição dele como um líder global também imaginava ele cumprimentando um ditador, um homem que está aí. Essas contradições do curto prazo, elas são cada vez, da política, da geopolítica, a agenda climática entrou para expor mais ainda. Isso é que eu quero colocar o ponto. Quando eu falo de geopolítica, de interesses econômicos, interesses tecnológicos, está na ordem dessa reorganização de poder do mundo, é porque ela também expõe essas incoerências, ela também expõe essa distância entre o mundo político e o que a sociedade, particularmente as novas gerações, estão nas ruas. Essas novas gerações estão na rua dizendo não dá, não dá, não dá. E a fotografia dessa semana na Europa é muito ilustrativa. Quer dizer, no final de semana que 1.000 pessoas morrem entre Espanha e Portugal por queimadas, e hoje continua a Europa em chamas. As temperaturas médias observadas no Reino Unido essa semana são as temperaturas médias esperadas para 2050. Então, o Paquistão, há 3 meses atrás, nós estamos em julho, 2 meses atrás, a Índia teve um pico de temperatura média que foi a 49 graus, e chegou em determinadas regiões a 54. No Paquistão chegou a 65.
tá? A temperatura do solo. A Índia fechou o comércio exterior de exportação de alimentos, porque com medo de que não teria. Então, essas situações de incerteza, de risco, de vulnerabilidades, elas estão modelando esse dia a dia, esse curto prazo, que eu chamo, e das incoerências políticas de países importantes na equação climática, que estão, na realidade, tomando decisões de curto prazo, parecendo muito com aquilo que foi adotar o regime em 92 e continuar emitindo carbono, como nós percebemos nos últimos 30 anos. Nós adotamos o regime, fizemos o protocolo de Kyoto e continuamos a crescer as emissões de carbono no mundo sem nenhum problema. O único país que, de fato, reduziu emissões de uma maneira muito robusta, não quer dizer que não tenha ganhos o país desenvolvido, mas de maneira robusta, assim, expressiva, que eu quero dizer, foi o Brasil, quando reduziu o desmatamento e fez a maior contribuição de mitigação do planeta. Tá? E aí esse é um ponto que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, na realidade, a fotografia de um regime climático em 92, que significa uma ciência, um conhecimento científico sendo reconhecido pelo mundo político e, portanto, uma consciência global de que nós precisávamos mudar os rumos da economia. Isso ganha contornos mais incisivos em 2015 com o Acordo de Paris, e essa trajetória de fazer livros de regras, de implementar, etc., etc. Mas, por outro lado, esse próprio Acordo de Paris, que veio para ficar, né, que é um regime que coloca todos a bordo com responsabilidade. Então, não me venha dizer que você tem 3% com o Brasil, alguns argumentos no Brasil. Nós temos 3% de responsabilidade histórica. Você é signatário do Acordo de Paris. E o Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa hoje no planeta por conta do desmatamento ilegal na Amazônia. Então, entender responsabilidade e corresponsabilidade são conceitos novos, inclusive. Estou olhando aqui meu amigo Bessa, na ordem jurídica internacional, de como é que esses novos tratados, como é que esses novos arranjos que dão os contornos políticos e jurídicos ao regime climático de 92, porque ninguém alterou o regime climático de 92, isso vai implicar em novas responsabilidades, novos processos, como o que nós estamos já enfrentando hoje, concretamente no mundo, a litigância climática. A litigância climática vindo muito na área de energia nos países desenvolvidos e a litigância climática vindo na parte de uso do solo nos países em desenvolvimento. E é muito interessante vocês olharem, por exemplo, como é que a China aplica litigância climática pública. Tá? Como é que está acontecendo na China isso? O dado da semana passada, ano passado, foram 98 mil processos, claro que para a China, mas 98 mil processos de litigância climática pública está na China, numa autocracia. Veja como o assunto tem densidades e pesos diferentes e, obviamente, a complexidade de nós falarmos de implementar um regime jurídico e como é que essa sociedade, esses países vão estar expostos a isso. Então, o meu primeiro ponto aqui é mostrar que essa trajetória de 30 anos que nós chegamos aqui é uma trajetória que, embora você possa ter ainda uma ambição de mitigação muito distante da demanda, pelo contrário, as contradições de curto prazo, há avanços em outras áreas, há convergência de interesses em outras áreas, não só pela ciência, tá? Há uma mobilização social em torno disso, e eu imagino cada vez mais que há uma demanda muito sofisticada de direito internacional, de corresponsabilização e de como é que nós vamos colocar isso em prática. Assim, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção da seriedade, da complexidade e também do fato que nós estamos vivendo uma convergência de uma era climática com uma era digital tecnológica. Então, essa discussão multilateral internacional, ela vai esbarrando, esses novos arranjos, ela vai esbarrando, sem sombra de dúvida, na questão ambiental climática, e aí é a chamada tripla crise ambiental climática, tripla crise ambiental, planetária, perda da biodiversidade, mudança do clima e poluição. Tá? Ela vai direto na agenda de direitos humanos, tá? E, portanto, as desigualdades sociais, direitos humanos, direitos civis. É muito interessante como é que as coisas estão se organizando. Na parte de responsabilidades financeiras e fluxos, responsabilidades econômicas, desafios econômicos e fluxos financeiros, portanto, não só as novas métricas, o debate todo hoje dentro das Nações Unidas, eu sou parte do board das Nações Unidas de Econômico e Social. A ONU tem 2 grandes boards, Segurança, Conselho de Segurança e o Conselho Econômico e Social. Eu sou membro do Conselho Econômico e Social, e nós estamos discutindo exatamente as novas métricas que virão para mostrar crescimento econômico, para mostrar, e incluindo, no próprio Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, nós já mudamos, 30 anos depois, incluiu a dimensão ambiental.
Tá? Então mudou, as pessoas reagem isso como se fosse uma agenda, desculpe aqui a brincadeira na hora do almoço, de agarrar a árvore, mas não é, isso é uma agenda econômica, social e geopolítica. É uma agenda de desenvolvimento. Ou, como meu amigo a Krenak gosta de falar, é uma agenda de envolvimento. E aí nós temos que perceber, além dessas 3 dimensões, a dimensão digital tecnológica e algo que é chamado pela ONU, por muitos especialistas, que a gente chama de infodemia, né? Quer dizer, a pandemia da informação, do fake, do como é que você lida com esse mundo digital, esses impactos, etc. Isso tudo está numa equação hoje, tá? Para discutir o novo multilateralismo ambiental, os próximos 75 anos da ONU, toda a ordem internacional, toda a discussão de like-minded, arranjos de like-minded, ou seja, a cooperação internacional acontecerá além das fronteiras do multilateralismo em termos planetários, e uma nova dimensão política que eu pontuo, que é exatamente a dimensão planetária, quer dizer, os impactos que nós estamos provocando como o antropoceno, e a ciência corre para afirmar isso e documentar isso, são impactos que afetam a vida no planeta, não afetam mais o país A ou o país B. Então, tem uma dimensão política global, mas tem uma dimensão política planetária. E aí é uma equação importante de observar, porque essa dimensão planetária acaba acolhendo 2 temas que vão se alinhar a essa tripla crise ambiental. A dimensão que a gente chama da agenda de bens comuns, que não é à toa chamados Global Commons, tá? E, portanto, que arranjos são esses que virão por aí da ordem internacional para cuidar disso? E a crise da pandemia foi absolutamente ilustrativa disso. A saúde pública global é estratégica para você continuar vivendo nesse planeta com mínima qualidade de vida, o mínimo bem-estar. Tá? Então, um dos temas que os países, a Índia, por exemplo, alguns países discutem que isso esteja circunscrito a uma visão de bens comuns globais, olhando, por exemplo, a saúde pública, mas saiu agora, foi lançado em Estocolmo mais 50, eu mesmo participei do debate sobre isso, eu fui uma das revisoras do documento, mas saiu o documento, um novo documento sobre bens comuns globais. Tá? E como saiu pela União Europeia, pelo Clube de Roma na União Europeia, o documento de uma bússola para implementar os compromissos do Green Deal europeu, tudo o que tem que mudar. É uma bela aula, assim, para os caras que querem, que eles assumiram essa agenda como uma expressão de poder da sociedade europeia, a transformação que a Europa está submetida ou estará submetida por ambicionários. É impressionante, eu posso passar por Bessa depois dos livros, mas chama Global Compacts, etc., que mostram o que tem que mudar, como tem que mudar, do sistema de governança, a maneira de produzir, até de entendimento de bem-estar. E isso foi feito antes da guerra explodir, foi lançado agora, mas vale a pena entender que quando você olha a questão da guerra, as consequências dessa guerra, no meu entendimento, nós teremos em 2030, não sei se uma Europa com transição para baixo carbono, mas nós teremos uma Europa mais militarizada, sem sombra de dúvida. E nós teremos possivelmente um redesenho da equação política da ordem dos países do mundo, com a Rússia deixando de ser europeia e passando a ser asiática. Tá? Então, tem um impacto aí importante de firmar a economia de fossil fuels e dos arranjos de interesses econômicos e geopolíticos de uma que a gente chama um processo de tornar o mundo mais asiático. Tá? E as relações de comércio, e 3/4 da população do mundo lá estarão. Todos vocês devem ter visto que a Índia, agora, este ano, torna-se o país mais populoso do mundo, não é a China. Tá? E os países mais populosos do mundo vão estar lá e vão estar na África. O impacto na Nigéria é importante ser observado. Então, vejam, e você tem que ter recurso natural para cuidar dessas coisas todas. E isso não está equacionado, além de um problema de migrações, etc. Esses temas todos, que são temas de economia, de processo de desenvolvimento, de inclusão política, de inclusão social, todos estão na agenda do chamado que era antes desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, o que era antes trabalhado em 3 blocos separados. Não se trabalha mais em 3 blocos, se trabalha tudo junto, e isso hoje é um ativo político se a humanidade quiser permanecer viva e se ela quiser se desenvolver. Então, nós estamos falando de uma agenda de desenvolvimento. Isso é uma dimensão do tema. Uma outra dimensão importante do tema é a questão da ciência. A ciência, no meu entendimento, eu mesmo co-presido no painel científico das Nações Unidas, a ciência vai ganhar mais protagonismo político.
Tá? Então, as instituições científicas, a linguagem da ciência, a geração de conhecimento científico, combinando possivelmente um conhecimento tradicional, isso vai vir para o dia a dia das pessoas, para a gente entender por onde que a gente vai viver, quais são as escolhas, etc. E, portanto, ao trazer novos adultos para a sala, os modelos de governança também estão em transição. Eles estão todos em mudança, porque a sociedade no mundo, numa ausência de líderes, a sociedade do mundo está ganhando o espaço e o protagonismo sobre isso. E essa sociedade tem várias expressões, dos empresários, tá, que estão aí com que a gente chama não state actors no jargão de Paris, com corresponsabilidades. Então, não entra no jogo para tirar uma fotografia e fazer participação de audiência pública. Você é corresponsável. Você passa a ter corresponsabilidade de entrega. E isso, no regime jurídico internacional, ganha novos contornos. Então, eu estou tentando fazer aqui uma coisa para mostrar o quão distante o debate no Brasil está de uma realidade de transformação do mundo que está acontecendo hoje, num tema que o Brasil era um dos donos. Né? E que o Brasil, se não acordar, não tiver um wake-up call, o Brasil vai atrás do prejuízo, ele vai ser reativo e não vai ser construtivo, não só dos seus interesses, mas da sua capacidade, que sempre foi, de produzir soluções para os outros também, não só para nós. Então, esse distanciamento da sociedade brasileira, não da sociedade brasileira, do governo brasileiro, desta agenda, isso tem uma sensibilidade muito grande. Ainda no contexto dessa agenda, uma outra discussão muito interessante, que eu perguntei, inclusive, para o Steve Levetsky, na semana passada, que a gente estava no debate, é a questão da democracia, do regime político. Tá? E aí é muito importante que as pessoas entendam, e aí vou fazer uma volta, já que estávamos falando aqui, nós falamos de Rio 92, na década de 90, isso é muito marcado como herança do multilateralismo, a volta do mundo ocidental, um domínio do pensamento do mundo ocidental e uma ambição de redemocratização dos países. Isso ficou muito claro na América Latina, na América do Sul, o próprio Brasil, em 85, se redemocratiza. Isso vem na trajetória de uma ambição do multilateralismo, que começa em 92 com a Rio 92, depois vai para a conferência em 94 de populações, depois vai para a conferência Habitat de novas cidades, etc., depois para a conferência de Beijing de direitos de gênero, a questão toda de mulheres e direitos humanos. Você pega essa década toda preparando um legado, que é um legado importante para o século XXI, numa visão do Ocidente, que iria contaminar, espraiar o mundo no âmbito do multilateralismo. E as questões ambientais estão exatamente aí. Tá? Quando você vira o século, você tem o ano de setembro, você tem dois fatos que mudam essa dinâmica. O ano de setembro, então o peso da agenda de segurança ganha expressão novamente, como todo mundo estava indo para o mundo da paz, né? Os tratados de banimento de armas nucleares, os tratados de desmilitarização de várias regiões do planeta, tudo isso aconteceu entre as décadas de 80 e 90, e isso está exatamente associado a um legado de um multilateral, tá? De um mundo mais justo. E uma outra coisa que aconteceu em 2001 é um ano crítico para modelar o que nós estamos vivendo hoje, foi a entrada da China na OMC. A China entra na OMC e muda a realidade do mundo. É importante as pessoas entenderem isso, porque as coisas estão todas conectadas. E, obviamente, o Brasil ele constrói uma implementação a partir da sua Constituição, um trabalho todo em cima de uma trajetória progressiva, com contradições, mas de consolidação da sua democracia, de consolidação de vocações econômicas, de um papel de desenvolvimento, onde as políticas ambientais progressivamente ganharam expressão e papel e responsabilidade sobre isso. Então, é importante entender como é que o Brasil avança e como é que o Brasil avança com a sua ciência. O Brasil tem uma das melhores ciências no mundo desta área, reconhecido. Então, as instituições brasileiras avançam nisso, os cientistas brasileiros avançam nisso. Isso vai do INPE à Embrapa, isso vai o Museu Guild, o INPA, a parte de matemática, a FRJ, a COP, a USP. Você vê excelência, Bahia, excelências reconhecidas no mundo todo. Esse pensamento, essa trajetória, também, no meu entendimento, amadurece o direito ambiental brasileiro. É também um período muito rico do direito ambiental brasileiro e obviamente, de um direito que nos permite, por exemplo, chegar no pacote climático lá no Supremo Tribunal Federal. O conjunto de jurisprudências, eu posso estar usando o termo certo, isso sai daquela disputa só do licenciamento, etc., etc., e você
você vai além, você vai muito além, você vai das implicações dos chamados instrumentos da política ambiental, dos efeitos da diretriz de política ambiental, como o caso, por exemplo, do Código Florestal, que foi um grande pacto político juntando uma área econômica, uma área social, né, dos pequenos agricultores, etc., os direitos à terra e as populações tradicionais e o uso e a proteção da natureza. Então, é muito interessante. Essa evolução, ela está alinhada com o passo do mundo. Isso é uma coisa que presta atenção. O protagonismo do Brasil nessa agenda, por uma diplomacia eficiente, por uma ciência eficiente, por uma evolução eficiente e consistente das suas políticas ambientais públicas, que tem respaldo aonde? Na Constituição brasileira. Então, é isso que está em jogo hoje quando você vai querer avançar nessa contemporaneidade da agenda e o Brasil começa a patinar e oferecer essas contradições e esses erros. No meu entendimento, não são mais contradições, são erros também, porque o Brasil está cedendo o seu lugar para outros. Tá? Ele está saindo das salas estratégicas e outros atores estão entrando e ocupando. No caso, eu posso citar vários, mas, obviamente, talvez o mais iminente é a gente pensar, do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos como um país onde o seu poder do mundo é militar, né? Enfim, a China, o seu poder é digital, e a Europa, o seu poder hoje é em cima dos valores ambientais, de sustentabilidade e clima. Essa agenda green é dos europeus. Tá? E assim estão trabalhando duramente para afirmar. E era uma agenda que, do mundo em desenvolvimento, tá? A China está lá como China, e o Brasil era o dono da agenda. Tá? O Brasil, por quê? Porque o Brasil é um país com alternativas e com saídas para construir soluções robustas. E o Brasil apostou num retrocesso esse que não é só ilustrado pelo desmatamento, é pela perda da liderança e a perda da credibilidade e confiança dos parceiros internacionais no país. Então, não achem que as pessoas vão continuar investindo, porque estão vendendo commodities, não sei o quê, que isso vai continuar assim. Isso vai sofrer sucessivas mudanças, tá? E não só porque tem interesse de sociedade, consumidor, tá bem, mas é porque todos estão expostos a riscos e vulnerabilidades que nós não estávamos expostos antes, em função das questões ambientais e climáticas. Vai faltar recursos, vai faltar água, a questão da temperatura vai implicar secas profundas, você não tem mais a projeção do planejamento que se tinha no passado, então fazer safrinha, como o Brasil está ameaçado, como o próprio Embrapa está sinalizando, então você vê a seca que está acontecendo no Pantanal, está fora dos desenhos de todo o escopo, isso ameaça a pecuária brasileira, e você continua desmatando achando que isso não é com você. Tá? Além de ser crime, além de, na realidade, ser uma agenda que importa desigualdades, enfim, importa. É uma agenda que impacta o desmatamento ilegal, impacta economicamente o futuro do país. E não é só na Amazônia, é fora da Amazônia e não só na agricultura, porque as chuvas da Amazônia asseguram produção de água no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, o abastecimento de água é fruto também disso, das nossas cidades, etc, etc. Nós temos que entender essa complexidade da natureza, e por isso a crise é planetária e é com a natureza, por isso é o antropoceno, o homem mexendo nas condições de vida do planeta, e entendermos que isso é ciência, não tem achismo, isso não é discussão, eu acho isso. É claro que você tem vazios de conhecimento, e esses vazios são progressivamente preenchidos em função também das prioridades políticas, econômicas e a demanda que esquenta. Então, começa a investir, o dinheiro aparece para você investir. E nesse contexto, chama a atenção a vocês também que esse processo não mais se circunscreve aos dinheiros públicos. Tá? Isso é uma outra coisa importante. Os dinheiros privados e de negócios, mas também os dinheiros da filantropia, quer filantropia privada, quer filantropia corporativa. Isso faz muito a diferença nos resultados e quem se mobiliza e quem se beneficia disso. E quando o Brasil sai dessa agenda, ele fica circunscrito a não ter financiamentos mais baratos, ou vai pegar dinheiro de gente que, na verdade, pode cobrar outras coisas, mas que não vão ter, não são pessoas, não são instituições que vão ter sobrevida de longo prazo numa discussão, por exemplo, do papel do Brasil como um player estratégico de segurança alimentar global. Então, é importante entender como é que essas equações são feitas e o peso da questão ambiental, da questão climática, e também, associada a isso, a dimensão social que veio para ficar. Não só
pelo enfrentamento às desigualdades, mas também para a chamada enfrentamento às agendas de direitos humanos, direitos civis, enfim, as agendas de justiça. Esse tema é um termo muito amplo, e você precisa dar contornos robustos, senão você vai ficar refém ficar refém de pouca clareza e, portanto, você não consegue ser objetivo naquilo que você tem que fazer. E também tem que ter cuidado com a emergência de coisas que eu chamo, que misturam greenwashing com greenwishing, né? Como teclinha, como os conceitos abertos, como se fala, por exemplo, soluções baseadas pela natureza. Isso é fácil de entender, mas não tem consenso político, ou, por exemplo, dentro da Convenção de Diversidade Biológica, não tem uma resolução definindo o que é soluções baseadas pela natureza. Então, você vai fazendo voluntariamente e depois você quer que isso seja reconhecido na conta do seu país, e o que você fez não é adicional. E eu vou dar um exemplo aqui, claro, como foi a questão do etanol. O fato do Brasil ter uma solução de etanol para a questão de biocombustíveis, de combustível com a crise de energia em 73, 79, na questão climática, isso não é adicional. Então, o Brasil faz para ganho próprio, mas não vai contar como adicionalidade, por exemplo, a redução de emissões quando eu misturo para gasolina. Eu tenho que fazer a mais. Tá? E é isso que as pessoas devem ter atenção, o que é voluntário e o que é regulado. Tá? Isso é muito importante, porque na trajetória climática, que ainda nós estamos passando 2 anos ainda aperfeiçoando regras, você tem uma coisa voluntária, como a questão do mercado de carbono, importante para as relações, para trocas bilaterais, protegidos por segredos, né, por contratos, que você não sabe com clareza o preço, etc, etc. E as pessoas querem fazer isso junto com floresta, e quem é que paga o seguro dessa floresta? Se pega fogo, quem é o responsável por isso? Mas é voluntário, o voluntário está lá no risco dele, não soma nada ao compromisso do Brasil. O Brasil vai ter que fazer mais. Você pode vender, é importante que aconteça, a importância do regulado para definir o escopo e a competitividade, a modelagem da competitividade do Brasil, e como é que você vai trazer o setor privado como um parceiro no enfrentamento da questão climática e, portanto, definindo parâmetros, etc, etc, com clareza como é que o Brasil se apresenta para o mundo. E, obviamente... Isabela, desculpa até interromper, mas eu acho muito bom isso que você está trazendo, que é também o papel do privado em todo esse contexto de mudança e de posicionamento. Eu falo até porque na parte de energia a gente vê agora o interesse cada vez maior, não só de empresas do setor de energia mesmo, mas empresas que consomem muita energia, começar a tentar ter uma perspectiva mais renovável, né? A gente tem empresas preocupadas com cisnes verdes, com eventos climáticos, né, não previstos, e eu queria ver como que você está encarando o papel dos privados nesse contexto todo também. Olha, eu sempre encarei o papel de todos como um papel com oportunidade de ser construtivos e serem parte de solução e não de problema. Na questão climática, ou na questão ambiental, não tem dúvida. Ou você é parte do problema ou você é parte da solução. Não tem meio termo, não tem indefinição de agenda, não tem, eu sou mais ou menos, não tem. Tá? Por isso que se inventam coisas como transição. Eu falo assim, os europeus, por exemplo, muitos países envolvidos têm transição como a mesma coisa de transformação. Não é. Transição é você conseguir uma estratégia, como é que você muda progressivamente, quais são as suas incoerências. Transformação, a realidade está dada, mudou, não tem retrocesso. Como é que você avança a partir dali? Então, são duas coisas. Tem setores fáceis de você fazer uma transformação, num país feito o Brasil, por exemplo, tá? E tem setores que você vai precisar de uma transição para você, de fato, assegurar que essa transformação tenha no setor, no futuro, uma permanência dele no business, por exemplo. Então, por exemplo, escopo 1 e 2 de mineração é equacionável. Escopo 3 de mineração, no país que é o segundo país do mundo em mineração, tem que ser muito bem pensado para que a gente continue sendo competitivo. Tá? E aí, são exatamente as cadeias, quem vive disso. Como é que você entra nesse processo com regulações eficientes, com governança eficiente, e entendendo o papel, eventualmente, de um mercado voluntário de carbono ou de uma precificação de carbono para o país ser mais competitivo. Ou um mercado regulado, onde eu vou dizer onde essa competitividade dar-se-á estimulada por políticas públicas, onde é que eu vou subsidiar, por que eu vou subsidiar, etc. Como você não tem discussão nenhuma sobre isso no país, é um achismo, né? O Brasil é um país hoje que vive de achismo com o retrovisor para o passado e não virar para o futuro. Tá? O Brasil não se realinha com a contemporaneidade, ele se realinha com o passado. Um passado
que isso era voluntário e que, portanto, não faz parte de uma estratégia de desenvolvimento. Quando a gente senta para calcular, como a gente fez em Paris, para ser economy-wide, que a gente fez os modelos matemáticos todos, os modelos econômicos, tá? Que o Ministério da Fazenda sentou junto conosco para saber como é que o setor florestal ia ser competitivo ou não. Se eu tenho uma tremenda indústria de celulose no país hoje, como é que eu faço ela ser mais competitiva e ser mais uma tremenda indústria nos próximos 40, 50 anos no mundo descarbonizado? Se a gente não tem essa visão, o empresário ele tem que vir ele quer ser competitivo, mas ele precisa de uma boa regulação para ele poder ser competitivo. Não é no voluntarismo, não é em arranjos de negócio para atender interesses familiares ou particulares. Isso não leva a nada. Tá? Isso leva a um apequenamento da agenda. Então, você tem que trabalhar, sim, alianças no Congresso, entender as contradições, de você ter um pacto, de você poder ter uma primeira regulação que você consiga enxergar o processo, que você vai fazer revisões a cada 5 anos, que você, para setores tais, você vai levar 20 anos para fazer. Por exemplo, setor de energia, as concessões são de 30 anos, concessões hoje de petróleo e gás. Você não pode achar que você rompe os acordos de 30, 40 anos, concessão de 40 anos, tem outro peso de emissão no país. Quem vai lidar com o metano de gás associado a isso? O metano tem polui 25 vezes mais, 15 vezes mais. Como é que eu vou lidar com isso? Você acha que é plantando árvore? Acha que é só plantando árvore? As pessoas acreditam, vamos fazer carbon storage. Qual o custo disso? Como é que eu remunero isso? Como é que eu pago isso? Qual é a segurança jurídica que eu tenho que desenhar? Essas perguntas devem estar todas feitas para você fazer uma revisão de NDC, que é um instrumento para intermédio do qual um país se posiciona internacionalmente, tá, para trabalhar a sua ambição climática. E aí, vou passar para o Beto se ele quer falar, isso são questões importantes que dão os contornos para a segurança jurídica do país. O que eu tenho que ter? Uma boa regulação não é para viabilizar briga no Supremo. Não é isso, gente. Hoje, no Brasil, tudo se faz para primeira instância, segunda instância, terceira instância, brigar. Eu falei, para! É para você criar convergência, não é para você criar divergência. Tá bom que tem coisas que vão ficar em zona de sombra, que você não tem... Aí, escritório de advocacia é feito para isso, para poder ir lá e discutir. Agora, hoje, 90% das questões são destinados à litigância e 10% numa coisa voluntária que todo mundo acha bem, mas é para os clubinhos de carbono. Isso não vai funcionar para um país competitivo, grande, diverso e com várias situações onde isso poderia vir como solução para algumas das situações, não todas. O Brasil também tem essa coisa, eu vou passar a beça agora, de achar que a gente, assim, que Deus é brasileiro e o filho é carioca, porque o Cristo está aqui, né? E que, portanto, resolve o problema. Não é verdade. Quero dizer a vocês que não é assim. O mundo de lá é cheio de bad guys também, está todo mundo competindo com a gente. Então, a integridade do meu carbono, a integridade ambiental do meu... Por que faz o carbono do carioca, o carbono brasileiro de jabuticaba, ser melhor que o carbono de uma Nigéria que está fazendo direito do dever de casa ou do Congo? Por quê? E da Indonésia, que está lá entre as maiores economias do mundo. Por que você acha que o nosso é? Porque é jabuticaba? Porque a gente bronzeada, como você falou, querida, tem que ralar muito para poder ser competitivo, regulação, qualidade, integridade do ecossistema, políticas ambientais robustas, governança eficiente, e todos nós deveríamos estar discutindo isso, influenciando essa transformação de governo e não comprando pautas do passado, como nós estamos fazendo hoje. Pelo menos é por aí que eu acho, Roberta. Então, olha só. Bom, primeiro, assim, quero agradecer aí a bela exposição e eu fico satisfeito porque eu tinha certeza que a gente teria uma exposição muito abrangente e dentro da, vamos dizer, contemporânea. O fato que a gente está enfrentando hoje, na minha maneira de ver, já que se falou aqui, se começou a falar de Estocolmo mais 50, né? Isso foi uma expressão que se usou aqui. Então, na verdade, quer dizer, o que me parece que a gente está vendo hoje aí é assim, uma tentativa de retomar uma, entre aspas, política ambiental, assim, com 50 aspas, da década de 70. Né? Só que isso assim, do ponto de vista histórico, político, jurídico, econômico, isso é impossível isso acontecer. Né? Então, quer dizer, o que nós temos hoje? Eu acho que e acho que a Isabela foi muito feliz aí quando ela falou dessa questão de Nigéria, Congo, etc., porque o que acontece?
nós estamos montados em cima de algumas, novamente, aspas aí, assim, até as paredes aqui, é que o Brasil é um país abundante de recursos naturais, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eu chamo a atenção que já existem estudos feitos por gente séria que mostram que os que a gente chama de os corpos hídricos do Brasil, eles têm as suas superfícies reduzidas fortemente nos últimos 30 anos. Ou seja, o Brasil, que é um país que tem muita água, ele está tendo a sua água reduzida. Isso é um fato, isso é um dado, e, ao mesmo tempo que a gente tem isso, nós tivemos uma aprovação agora, e acho que a Isabela foi muito feliz quando ela disse que o Código Florestal, né, a Lei 2.651, é resultado de um grande acordo político que está sendo rompido. Nós tivemos esse rompimento agora com essa alteração legislativa do problema das áreas de preservação permanente urbanas. Então, foi feito lá uma gambiarra, que, obviamente, essa gambiarra é no sentido de diminuir as áreas de proteção. Nós sabemos que o artigo 4º do atual Código Florestal, ele mudou a maneira de calcular as áreas de preservação permanente, porque antes era pela área de alagação máxima, agora é o curso médio do rio. Então, ninguém discute que houve aí uma diminuição, mas isso foi dentro do acordo político. Então, agora, nós vamos, com essa gambiarra, piorar essa situação, exatamente numa época que nós temos mais chuvas, nós temos mais alagamentos, etc., etc. Então, e acho que a ministra Isabela foi muito feliz quando ela disse que esta agenda é uma agenda, sobretudo, econômica. Quando a gente fala de meio ambiente, eu me lembro de um funcionário do IFC que usava essa expressão, que eu acho muito interessante. Quando a gente está falando de meio ambiente, nós não estamos falando de tartaruga e passarinho. Tartaruga e passarinho são partes dessa agenda, partes importantíssimas. Mas a agenda não é só isso. Ela é econômica. E a gente ainda tem muita dificuldade de ver isso. E chama atenção para um outro fato recente, que foi a decisão da Suprema Corte, no caso West Virginia v. EPA, que foi quando a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que as medidas de diminuição de carbono adotadas pelo EPA eram ilegais, inconstitucionais, porque não vinham diretamente do Congresso americano, eram regulatórias. Não é? Isso provavelmente terá um impacto muito grande nessa chamada NRDC lá dos Estados Unidos. Então, tudo isso, essas são as questões que nós estamos tratando. Né? E, infelizmente, a discussão desses problemas no Brasil é licenciamento ambiental. Nós ainda estamos nessa discussão, com todo respeito, e entendo que isso é uma coisa importante, mas essa é uma discussão completamente marginal dentro da questão. Tá? Era isso que eu tinha para falar, e volta a palavra aí a Roberta, que é a nossa mestre de cerimônia. Agradeço muito a intervenção, Paulo. Ana Paula, você queria falar? Fique à vontade, pode complementar também do seu ponto de vista, por favor. Na verdade, eu não queria nem complementar, porque eu acho que a Isabela e o Paulo, eles foram tão amplos aí, e deram um panorama tão interessante sobre a questão, né, que hoje a gente está vivenciando, mas eu queria, na verdade, perguntar mesmo para a Isabela, né, Isabela, considerando aí todo esse cenário internacional que você desenhou para a gente, de todas essas mudanças, todas essas reorganizações que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais sofrendo aí os efeitos das mudanças climáticas, e isso vai trazer, já está trazendo e vai cada vez mais agravar os impactos, principalmente na economia, e aí, óbvio, com reflexos aí nos aspectos sociais, né, que está acontecendo, né,
e que que é consequência justamente das questões das mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, esse é um cenário extremamente complexo e que a gente não vê que ele vai se resolver, ou seja, esses novos rearranjos, eles não vão acontecer de uma maneira rápida. Então, pelo menos para mim, a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo um grande descompasso aí entre essa nova reorganização do cenário mundial e os impactos que a gente está sofrendo de mudanças climáticas e como isso vai acabar, já está afetando e vai afetar cada vez mais economia e aspecto social, né? Então, como é que você tem sentido, Isabela, esse descompasso, né? Você acha, dessa sua participação nesses fóruns internacionais, de que vai haver um avanço mais rápido e que a gente vai conseguir chegar ao atendimento dessas metas que a gente precisa, ou não, a gente realmente vai ter que passar por um cenário aí mais drástico, né, de resiliência e adaptação? Olha, segundo a própria ciência, você pegar os resultados do IPCC, ele, há 10 anos atrás, ele dava que a gente tinha 30 anos para resolver o problema. Os 2 últimos relatórios que saíram foram taxativos. Nós temos 10 anos para resolver o problema. Tá? Então, a primeira coisa, não tem tempo para comprar. Se não tem tempo para comprar e o mundo continua ignorando as mudanças do clima, é óbvio que o aumento médio da temperatura do planeta já é de 1,1 graus centígrados, já aumentou. Tá? Então, não é que vai aumentar. Qualquer análise que a gente for fazer, ou qualquer contexto do debate, da discussão política e econômica, já é com base em 1,1 graus centígrados. Então, é como a gente faz análise assim, hoje, né? Você sair de uma temperatura média de 36,5 graus e viver com 37,6 graus como constante na sua temperatura de corpo. Tá? Você tem uma febrícula ali, você tem alguma coisa que um dia você vai acordar melhor, outro dia você vai acordar pior, mas você não sabe como é que isso vai afetar o teu metabolismo, tá? E você vai ter que se adaptar a isso. Hoje, daí você está vendo, quem pegar hoje qualquer jornal internacional, pega a capa até o New York Times, você pega qualquer está todo mundo falando das ondas de calor e das mortes que estão acontecendo. Na Europa e nos Estados Unidos também. Tá? Então, começa a onda de calor. O que é isso? É a realidade se impondo a qualquer contexto político. Né? O cara pode estar... E, ao mesmo tempo, você está tendo uma guerra na Ucrânia e uma discussão essencial, porque com a ruptura com a Rússia, que não estava no cenário em dezembro, no pacote de Glasgow, os europeus estão correndo para poder viabilizar energia para um inverno que eles já sabem que será muito rigoroso por conta das mudanças do clima. Então, essas são as incoerências do curto prazo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, para mim, a agenda do clima não vai sair da agenda do século. Acabou, vamos ter que viver com isso. Tá? A pergunta que se faz é como nós vamos tratar disso. Não é se você vai se tornar diabético, não. Você já é diabético. Já está, acabou, já é um quadro, é uma constatação. Como é que você vai fazer para não ter as doenças derivadas da diabetes? Ou como é que você vai saber viver com isso melhor? O que o teu médico está dizendo? Você tem tipo 2, segura, faz exercício, emagrece, não tem estresse, você vai viver bem, você não vai ficar cego, não vai perder perna, não vai fazer... Bom, não vai parar o pâncreas, essas coisas todas que são externalidades ou tem infarto. Se você continuar emitindo, você vai agravar o teu quadro de saúde. Estou fazendo analogia simples, porque eu faço isso com os meus alunos, para eles entenderem que a complexidade da agenda climática, ela não é linear. Então, você pode ter uma reação, se você coloca, é possível que aconteça isso aqui, só que os modelos matemáticos são tão sofisticados que aquilo que era uma projeção, nós estamos constatando por dado científico que está se transformando em realidade. Então, o que vai acontecer na agenda política disso, ou geopolítica disso? Você vai continuar com as negociações, e com essa mais definição de livre de ré para o mercado de carbono, da precificação de carbono, ou seja, todos os instrumentos no intermédio dos quais o Acordo de Paris prevê que você possa avançar, e você vai, por outro lado, pressionar para ter mais ambição de mitigação, ou seja, acelerar
essa transformação da economia, num período de transição. No curto prazo, os europeus, os americanos, etc., estão achando todo mundo impactado, dependente do petróleo, aumentando a emissão. Ou eles vão correr para neutralizar as emissões, ou seja, vou tentar investir para compensar a neutralização, não a descarbonização. Isso é importante de observar. A pauta é de descarbonização e eu inventei um artifício, tá? O mundo político inventou, porque eu falei, conceitos abertos, que todo mundo concorda com a ideia, e traz de 2100 para 2050, que é uma outra visão, porque 2100 é algo intangível para todo mundo, acho que tem tempo. Então, quando eu coloco 2050, todo mundo começa a entender que está aqui há nem 30 anos, tá? E aí eu começo a falar de neutralização de emissões, ou seja, eu continuo fazendo transição, porque eu ainda continuo dependendo do carbono, e eu não consigo banir, resolver todos os problemas, então eu vou começar a tirar carbono da atmosfera. Eu não só tenho que cortar carbono na agenda de mitigação, o IPCC é muito claro, o painel intergovernamental de mudança climática, mas o homem, além de cortar, ele terá que tirar carbono da atmosfera. Então, vai todo mundo correr para plantar árvore, para usar carbon storage com tecnologia, enfiar em poços de petróleo, mas a economia ainda tem uma parte significativa de carbonização. Ela ainda é carbonizada e continuará assim. Então, o que você está fazendo? Você está colocando o risco climático, você está trazendo o risco climático para a equação, por exemplo, de produção de alimentos. Vai ter água, vai ter chuva, vai ter... Como é que é isso? Tá? Como é que eu vou para as cadeias de valores, né, os value chains? Você vai ter isso, solo vai ter, na condição que você tem hoje, você está colocando, está substituindo redução de custo, como era antes na globalização, por tentar gestão de risco. Você tira custo e joga risco. Então, mesmo que subam os preços dos alimentos, eu vou ter que estar operando com a questão climática. É isso que o sistema financeiro inteiro, internacional, está fazendo. As seguradoras inteiras estão fazendo. Por quê? Porque você não tem como mudar todo o regime de seguro de energia dos Estados Unidos, que é todo baseado em economia fóssil. Você tem que entender a complexidade. É isso que eu falei. Leiam o texto de como é que é a transformação da Europa, vocês vão ver a dimensão do que é transformar e, portanto, a transição que vai lá e volta. As pessoas não estão trabalhando isso. E vai entrar na agenda, na COP27. Isso será certamente um dos grandes temas, talvez. Vamos ver se vem só pela demanda de dinheiro, mas vai entrar a agenda de adaptação. Já entrou no horizonte de todo mundo o seguinte, olha, vai ter consequência, com 1 grau, nós já estamos vivendo, tendo que nos adaptar. Então, quando você for fazer investimento, sei lá, numa infraestrutura, num país como o Brasil, você não vai colocar essa infraestrutura num lugar que a ciência está dizendo que vai inundar, entendeu? E as pessoas ignoram isso hoje, achando que isso é um problema do futuro. Não, as decisões a serem tomadas hoje já precisam ter incorporado a mentalidade da vulnerabilidade climática. Porque eu estou falando de risco climático na equação global financeira. Ninguém vai colocar dinheiro, tá? Emprestar dinheiro para ninguém, se você não entender, vou investir, você é seu sócio. Qual é a capacidade daquele negócio estar vivo daqui a 20 anos? Se há uma questão climática. Por isso que o Bessa, quando fala do licenciamento, e ele está certo, o Brasil é um país que está discutindo realmente o problema de ambientais da década de 90, desmatamento, licenciamento, agrotóxico, tudo foi resolvido. O agrotóxico, o Brasil resolveu com a Lei 7.802 de 89. Aliás, fruto do programa Nossa Natureza, coordenado pelos militares, o general Baima Deni, que coordenou isso, que criou o IBAMA. O Brasil tinha soluções lá, agora está enfiando os pés pelas mãos, entendeu? Vai gastar mais dinheiro, o povo tudo entrando, o acordo da União Europeia vem em cima disso, e você com as soluções do país desmontando, porque 3 iluminados, para não dizer outra coisa, de uma bancada retrógrada, acham que vão ganhar dinheiro pensando nas soluções da década de 70 e não nas soluções contemporâneas. E aí, eu vou passar para o Bessa. Você tem um outro desafio importante. Como hoje o mundo é todo conectado, não só digitalmente, mas as questões ambientais conectam as sociedades, tá? Quando o mundo digital favorece isso como ninguém, porque você aperta o botão, você acessa tudo, você sabe, os negócios, e também pelas novas moedas, a linguagem, tudo isso, os blockchains, tudo isso está trazendo a questão climática junto. Não acho que não está acontecendo assim. Eu quero dizer uma coisa importante. Isso se reflete nas sociedades e nos regimes democráticos, e também nos regimes autocráticos, isso se traduz nos parlamentos.
O parlamento brasileiro não tem a menor ideia de como conversar com o mundo sobre isso. Mas a menor ideia. Eles não sabem, eles acham que o mundo vai ir até Miami, salvo honrosíssimas exceções. O Brasil precisa conhecer o mundo de outro jeito, parar de falar mal do mundo, achando que o mundo quer roubar o Brasil, que não sei o quê, não sei o quê. O Brasil tem que defender os seus interesses e entender que tem que saber o que ele quer dessa agenda, defender os seus interesses e entender que ele pertence a esse planeta, que é esse mundo, porque desembarcar dele pode ser, compra passar até disputa de mercado para Marte, agora lá é quente pra cacete e não tem oxigênio. Então fica lá, e faz uma escolha de mercado em 3 empresas, compra e vai para lá, e fica lá e não enche o saco. Porque é inacreditável como é que se perde tempo com coisas que, enquanto isso, um parlamento europeu, o Congresso americano, não sei o quê, discutindo coisas que envolvem os interesses do Brasil. Por exemplo, o comércio internacional, que o Brasil é um dos players estratégicos do mundo. Então, você tem que ter gente qualificada para conversar, não é para fazer passeio, não é para ir para o exterior, para inaugurar feira. Isso tem gente que faz. Parlamentar sério tem que saber a agenda, tem que falar inglês, não pode chegar lá e falar how do you do? Dá pena de ver alguns parlamentares brasileiros chegando nessas agendas, dá pena. Eu fico assistindo assim, o cara acha, prefeito, gente que vai, vereador, que acha que o mundo tem que saber a importância deles, fico na fila como qualquer um, porque uma agenda da ONU, uma das belezas da agenda da ONU, é que o mundo é igual. E aí os caras ficam lá na fila, eu já vi ataques recentemente, tá? O senhor não sabe o que o senhor está falando. E o segurança da ONU, o cara não fala em português. O cara olha e fala assim, entra na fila, meu filho, e vai pegar sua credencial achando que ele tem os direitos. Tem que conhecer o mundo, isso está pautando, isso está acontecendo. Cada país do mundo está defendendo seus interesses e nós não estamos defendendo nossos interesses. Uma coisa, e vou fazer um último comentário aqui, jurídico. Meio ambiente no Brasil é um bem público, não é isso? Pela sua Constituição. Se ele é um bem público, ele é um bem da sociedade brasileira. O Estado existe para regular o uso disso e ser responsável por essa regulação. 2 pontos aqui. Quando tem um desastre ambiental, o poder concedente tem que ser responsabilizado, sim. Porque ao conceder, ele tem que entender o contexto dessa concessão. E não continuar achando que vai fazer concessão de óleo, de gás, de mineração, com base na lei 7.918, não sei o quê, do século passado. Não é isso. Segunda coisa importante nessa discussão de poder concedente. Isso tem a ver com soberania. Quem é soberano cuida do que é seu. Protege o que é seu, entende os seus interesses e formula no que é seu também os interesses de parceria, porque tem que viver, nós não temos dinheiro, por exemplo, para bancar o nosso desenvolvimento. Nós não produzimos tudo para ser consumido pela sociedade brasileira, nós produzimos para também exportar. Então, você tem que entender o conceito de parceria e entender que a sua soberania é um ativo para construir essas alianças robustas e não ter retrocesso. Portanto, ser soberano é cuidar dos interesses nacionais, e se é isso, e é assim que a gente aprende na diplomacia, aprende no direito, e também nos termos militares, pela escola militar, eu quero dizer aos senhores que quando você tem 99% do desmatamento da Amazônia ilegal, ninguém está defendendo o interesse em estar sendo soberano, está entregando a riqueza do povo brasileiro para o crime, para a corrupção, para a fome, para o trabalho escravo. É isso que nós queremos na sociedade contemporânea? Então, para invasão de terras indígenas, para garimpo que rouba, porque é inacreditável a lavagem de dinheiro, é inacreditável que o Banco Central do Brasil possa estar listado como uma instituição com os estudos que é conivente com isso, com essa falta de transparência. Como que os estudos vão ser publicados falando o sistema que tem no Banco Central no Banco Central brasileiro? A credibilidade internacional vai para o pau. Porque o cara, como é que você não regula bem? Então, nós temos que parar com esses artigos no Brasil, nós temos que parar com essas fantasias mal colocadas, que são fantasia errada. Parece que você vai para o carnaval, o cara está de Halloween. Entendeu? A sensação que eu tenho é isso. É uma época de carnaval, nós estamos tudo nós fazendo brincar carnaval, e somos uma excelência, uma tremenda indústria, e o cara vai de Halloween em fevereiro, em vez de, entendeu? É outubro. Alinha aí, alinha, pensa no que você está fazendo, porque, pelo amor de Deus, os erros são inacreditáveis, e eu vou dizer a vocês, tem 2 situações que se toma nota. A diplomacia toma nota, portanto, tudo que está sendo no Brasil, nós teremos, vamos mudar regime, espero que se mude o governo, etc. Nós teremos que lidar com os bad guys internacionais em relação ao Brasil, porque se toma nota, você fez isso, você colocou, e o neguinho vai cobrar nas negociações para dificultar e colocar o Brasil. E tem outro lugar, fora de governo, que toma nota.
Roberta? Sabe o que é? O Google. Então, qualquer cidadão no mundo dá um Google e vai saber o que o Brasil fez, o que o Brasil não fez, etc. Então, parem, deixem de ser tolos. Isso é o império da ignorância. Isso é inacreditável que o Brasil queira ser uma sociedade que se baliza pela ignorância, em vez de enfrentar os seus problemas e repactuar com base na sua democracia, repactuar os seus interesses e construir soluções que não permitam retrocesso. Um país que erradicou a fome, um país que erradicou a pobreza, um país que foi capaz de reduzir o desmatamento, esse país é hoje, que muitos dizem, uma pálea, se orgulham disso. Eu não sou pálea, isso eu posso assegurar, 90% dos brasileiros que eu conheço não têm orgulho disso, e vamos sim, tá? Vamos sim entender a dimensão de uma Amazônia protegida e de um Brasil protegido. Isso sim, a dimensão de uma Amazônia que põe o Brasil no mundo, uma dimensão que hoje tira o Brasil do mundo. Então, eu recomendo que as pessoas parem de achar que isso é uma agenda de agarrar árvore, que achar que é verdinho fazendo fotossíntese. Não é. É uma agenda econômica, é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de enfrentamento das desigualdades sociais, é uma agenda de inclusão política e, portanto, uma agenda de interesses nacionais. E se o Brasil tomar tenência, parar de brigar com o mundo achando que tem razão de tudo, perde todas, é inacreditável, porque ganhasse pelo menos uma, não ganha uma, tá? Porque os argumentos são tão frágeis, quando era um país que pautava essa agenda e ajudava, assim, o mundo a trilhar. Então, respondendo a você, teremos transições, vai e volta, o país envolvido preocupado com segurança energética, que não tem alternativa, vai colocar gás, vai colocar carvão, e acham que na frente eles vão compensar fazendo neutralização. A equação que está na mesa não é de neutralização, a equação é de descarbonização. O Brasil, em 2015, assinou com a Alemanha, tá, uma cooperação bilateral antes de Paris, oferecendo os caminhos mútuos, de interesses mútuos, de caminhar com descarbonização. O fez também com os Estados Unidos, o fez também com a China. Olha, esse país pode tranquilamente escolher nas suas relações bilaterais, com a sua sociedade, com o seu setor privado, caminhos robustos em que leve a neutralização, a descarbonização, a compartilhamento de tecnologias, o que for, para que a gente tenha certamente um Brasil no futuro melhor do que o Brasil no futuro. Não é o Brasil do futuro. Me irrita essa coisa de achar que o Brasil do futuro é o país do futuro. Não tem isso. Eu quero um Brasil no futuro melhor do Brasil que o Brasil no presente que eu tenho. Esse, sem sombra de dúvida, é um compromisso. Se a gente puder olhar essa agenda com juízo, com convicção, entendendo os percalços, etc., entrando, evitando essa história de coisas trocadas, como ESG, que podem ser mal lidas, evitar o greenwashing, o greenwashing, entender com profundidade o que significa isso no Brasil, uma cooperação do Brasil com a China com parâmetros claros, isso dá padrão para o mundo em desenvolvimento, para os interesses brasileiros, e que sabe conversar com os países do Norte também nos seus interesses. O Brasil é um país que, pela sua neutralidade diplomática, pode pegar essa agenda, esse momento do mundo, tá, e transformar isso com a agenda climática, ambiental, o país que vai se movimentar na direção da solução. E aí ele vai pegar essas vantagens comparativas e transformar em vantagens competitivas no momento em que o mundo está vivendo as contradições. Então, ao invés dele cair nessa agenda, construir, falar, eu vou liderar uma transformação de agricultura de baixo carbono, e aí lança, é tão contraditório que quer fazer isso, vai lá em Glasgow, assina um bando de declaração voluntária sem conversar com ninguém, é tudo fake green. E aí lança o crédito rural esse ano com 2% de financiamento de agricultura de baixo carbono. Quer fazer aliança séria? Pega o crédito rural, pega os parceiros da China, vem cá, vocês topam financiar um processo que é 20, 10, 15, eu vou chegar até 2030 com 40% da agricultura de baixo carbono no Brasil. Tem muita gente que vai querer fazer isso, porque desde que a gente tenha credibilidade e que a gente tenha capacidade de execução. Temos que ser líderes de um país que consegue trazer o futuro para o presente e discutir com base na sua realidade, e não discutir com o fantasma do passado, correndo loucamente para ser um líder dos anos 90 a partir de uma visão dos anos 70. É claro que não vai dar certo, é claro que já não deu certo, tá? E essa conta virá nos próximos anos. Alguém está me perguntando aqui rapidamente sobre ESG. A visão ESG é realmente o caminho para o futuro sustentável, tanto economicamente quanto do ponto de vista do meio ambiente? Depende. Eu já vi, se voltar no tempo, as plataformas de sustentabilidade, tem que saber como é que internacionalmente essas 3 letrinhas vão ser recepcionadas com robustez por quem financia o desenvolvimento no mundo. E eu tenho
recentes debates internacionais, na Chatham House, etc., sobre Nature-Based Solutions e ESG, como é que a gente precisa regular isso melhor para entender o cumprimento de onda. O Brasil tem um problema muito grande, que a gente tem parece que acho que é a herança da novela, a gente sempre acredita no final feliz. Então, o Brasil pega essas coisas e tudo vira solução. De repente, mercado de carbono é a solução. E ESG, não, é uma combinação de coisas, e o governo tem que dizer, a relação do setor privado, que setores o ESG se aplica, como é que eu regulo e como é que eu vou ser competitivo do mundo. É uma agenda que dialoga muito com o que o mundo está fazendo, e eu posso dizer, ainda é uma agenda aberta, mas é importante que as empresas se organizem e verifiquem se essa história dos acionistas, se os acionistas bancam uma plataforma de ESG, os gastos associados a isso, vis-à-vis a redução e o impacto disso nos lucros da empresa. E entender melhor a demanda dos consumidores, que todo mundo acha que o consumidor vai mudar, etc, etc. Atenção! Tem que ter uma construção muito interessante, muito diversificada, olhando setor a setor. A realidade de São Paulo não é a realidade do Nordeste. Tem que entender como é que você recepciona isso e tem o controle. Agora, o faça, se a gente fizer bem feito, não tem para ninguém. Porque aí o Brasil consegue, pela sua diversidade, dizer como é que funciona e não ir em comportamentos miméticos. Tá? É importante entender. E aqui tinha outra pergunta anterior, falando de artigo 6. O artigo 6, rapidamente, tem a questão do 6.2, que é a troca entre países, o 6.4, que é o regulado, o voluntário. Esse negócio de neutralização de emissões, as regras estão vindo. Agora, o que você não pode é fazer um acordo de mercado que tenha dupla contagem. Isso não pode. E aí o Brasil tem que ter uma estratégia, ele vai vender carbono, que esse carbono do voluntário não vai entrar no regulado. Porque se já está tomando... Então, eu vou ter que ter uma estratégia para saber como é que eu vou usar o mercado regulado para fazer setores competitivos e adicionar essa ambição dentro da minha NDC. Então, se eu sou capaz de fazer isso, eu não vou estar fazendo mercado para neutralizar emissões dos outros. Tá? Isso eu vou estar fazendo mercado para neutralizar as minhas emissões ou descarbonizar e ser competitivo com isso. Então, vai precisar muita regulação e não dá para pensar que essas questões serão feitas por decreto. Tá? Vou deixar logo claro aqui, tá? Porque decreto é que nem casamento, você desfaz. Tá? Lei, você tenta ter um arranjo político. E qual é o importante da questão da lei? Você faz uma pactuação política no país. E dá o rumo de como é que você faz. E não ficar achando que isso é a vontade de alguém que chega e vou fazer um decreto, porque também os decretos não são nem sequer, ou as pessoas que entendem, ou as pessoas que deveriam fazer parte do conjunto da concepção. Por quê? Porque são os interessados, você tem viés também na formulação desse decreto, porque só alguns são ouvidos. Então, você perde a diversidade dos olhares no Brasil e, portanto, você ganha uma vulnerabilidade da efetividade desses decretos. E podem ser revogados a qualquer momento. Eu acho que é mais fácil você revogar um decreto do que a resolução CONAMA, isso eu posso lhe assegurar. Tá? Por quê? Porque decisões em colegiado são muito mais robustas do que as decisões monocráticas. Tá? Então, de cara, revoga-se, e aí vai construir tudo de novo. Como é que é isso? Então, é melhor evitar descarte. Por que não faz a coisa certinha? Estabelece o processo, o decreto tem um papel para fazer tal coisa, a lei tem um papel para fazer tal coisa, uma resolução do Banco Central tem papel para fazer tal coisa. Pelo amor de Deus, esse país sempre subconstruir as coisas do que apequenar o Brasil. Estão apequenando o Brasil de uma maneira sem precedentes nesta agenda. Então, eu quero aqui deixar uma mensagem muito clara. Não dá para brincar com essa agenda. Não achem que isso é coisa de agarrar árvore. Tá? Tem 50 tons de verde no mundo, neste caso, o verde do dólar é o predominante. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, Isabela. Assim, se a gente pudesse, a gente estendia até mais tempo, a gente já até ultrapassou o nosso horário, mas assim, foi excelente. Agradeço a presença de todos, agradeço a todas as perguntas que a gente recebeu, que a Isabela já aproveitou e já endereçou todas, praticamente. E eu queria deixar de novo registrado que tudo isso aqui vai ser gravado, vocês podem consultar depois. Fiquem com a gente, que a gente vai lançar mais episódios do Energia em Pauta. Realmente é uma série que veio para ficar e a gente regularmente vai postar vários conteúdos de energia e também com uma interface aqui de direito ambiental. Muito obrigada a todos. Um comentário. Toda essa agenda, como a agenda de desenvolvimento de interesses internacionais, requer uma visão pactuada para a sociedade, requer estratégias, requer instrumentos, mecanismos e institucionalidade para dar conta no setor público e orientar e mobilizar a relação de sociedade, setor privado e comunidade internacional. Então, não é uma dependência do que o governo faz.
é uma parceria com o Estado e a segurança jurídica com as instituições, mas com uma visão que tem que ser pactuada com a sociedade brasileira. Os setores econômicos são importantíssimos, tá, para você lidar, por exemplo, com as desigualdades sociais. Então, é importante entender essas novas governanças, o que o mundo está faltando, sermos coerentes com as nossas realidades, ter uma visão estratégica que a gente quer dessa agenda, do que ficar negando. Tá? Vai ser atropelado, já estamos sendo atropelados, e depois a gente vai dar conta aí do prejuízo. Eu acho que é uma agenda, como a gente fala no jargão, o win-win para o Brasil, desde que a gente tenha ambição sobre isso, que a gente tenha capacidade de entender as assimetrias da agenda e tenha capacidade de afirmar os nossos interesses. Um país que não sabe para onde ele quer ir, o que ele quer dessa agenda, ele fica criticando, porque é mais fácil se sentir preso a um passado que você pertence e não os desafios de estar no presente com vista um país melhor no futuro. Esse país melhor no futuro tem a ver com as decisões de hoje. E essas decisões requerem, sim, visão estratégica, compromisso, entender as ambiguidades, os trade-offs, entender as armadilhas, entender por que as nossas decisões não são lineares, entender por que eu vou apostar em gás, como é que eu estou apostando em gás, é uma solução, então qual é a implicação disso, como é que eu lido, como é que eu equilibro e evito os chamados leakages, os vazamentos, as incoerências, tá? E isso é um problema nosso, isso não é um problema dos outros, isso é um problema soberano, são os interesses do país que pautam isso. E como é que esse país quer ser parte do jogo global? Se você continuar achando que o jogo global não existe e achando que você é o dono da cocada preta, quero dizer o seguinte, que jabuticaba só tem no Brasil, mas nem todo mundo come jabuticaba. Tá? Lição aprendida na política internacional. Muito obrigada a todos. Excelente, Isabela. Pelo convite. Excelente, Isabela. Muito obrigada. De fato, a gente vê isso no nosso dia a dia. Muito obrigada, gente. Até mais. Encerrando aqui a live. Tchau, pessoal. Obrigada.